11h25. É. 11h25. Aí eu saindo daqui, eu perdi uns 11 horas. Você tem que chegar lá até onde? Bom, pessoal, vamos lá. A gente tem uma apresentaçãozinha, né? Um pouquinho daquilo que a gente falou na primeira aula, né? Da fitoterapia, né? Vem um pouco toda a fundamentação, né? Do porquê usar a planta medicinal, o que é uma planta medicinal, o que são substâncias, né? Exemplo de substâncias, né? Uma coisa mais para visualizar, né? Então, a gente tem esse arquivo, é um arquivo grande, a gente tem a importância do nome científico e assim por diante. Pode passar, sério? Então, aqui, a gente sempre fala um pouquinho do objetivo quando a gente fala. Qualquer aula que a gente dá de planta medicinal, a gente tem esse plano de fundo para a gente bem claro. Então, a gente tem lá, um dos objetivos é divulgar opções de conservação da natureza. Toda vez que nem vocês ficam interessados com uma mudinha de baleeira, adivinha? Você vai pegar uma mudinha, você vai cuidar dela com muito carinho. É uma forma de conservação? É. Todas as plantas que a gente vai mostrando para vocês que elas têm importância medicinal, elas vão ser conservadas. Elas não vão ser destruídas com facilidade. As pessoas vão manter, né? Então, uma forma de conservar a natureza. Educar para que haja respeito com a natureza. Quando a gente fala educar para que haja respeito, é assim, eu vou tirar ali. Tem gente que vai lá e pega o galho, a árvore, e estoura a árvore inteira. Tira a árvore toda. Não, a gente precisa tirar e saber que aquela planta ela precisa se reproduzir de novo. Ela precisa crescer de novo, porque senão, se ela morrer ali toda vez, a gente não vai ter reposição. Não tem jeito, né? E utilizar plantas e ervas medicinais sem destruir o meio ambiente. Olha o que acontece no slide seguinte. Essa planta aqui é o barbatimão. Ele cresce no cerrado. Para dar esse tronco aí, que vocês estão vendo, ele demora uns 30 a 40 anos. Aí teve um infeliz que eu encontrei lá no meio do cerrado, o cara foi lá com o facão e descascou a árvore, descascou o tronco dela. Esse infeliz, esse desgraçado, esse ser humano, não podia ter tido uma brilhante ideia de tirar um galho e tirar toda a casca do galho, porque a casca do galho ou a casca do tronco é a mesma coisa, tem princípio ativo lá. Não, ele tirou exatamente do tronco, né? O que acontece? Essa parte do tronco ela vai adoecer, ela vai secar. E aí a árvore, vem uma ventania, derruba a árvore. Uma árvore que demorou 30, 40, 50 anos para estar esse tamanho, em pouco tempo vai embora. Então, olha como que é educação, é educado a fazer isso? Não. É sustentável fazer isso? Também não. Então a gente tem que pensar o cara nem que sabia, né? Né, na verdade, o cara é um trouxa, ignorante, né? Que fez isso, né? E ele acha ainda que vai abafar. E vai ter muita gente que ainda que vai tirar para vender. Então, quando a gente compra aqui, essas casquinhas, elas são dos galhos, então ela não é da... Depende quem colheu. Depende. Porque é assim, só para você entender, Cris. A gente tem as plantas hoje, a gente tem a maior parte delas é extrativismo. Sabe o que é extrativismo? A natureza está ali, eu vou lá e recolho, eu retiro da natureza. Extrativismo. Não tem uma plantação ordenada, caprichada. Não tem uma plantação de barbatimão. Não tem nenhum lugar que eu saiba que tem plantação de barbatimão. Você vai retirar do cerrado, que é onde ele dá. Quer dizer, você vai destroçar todo o barbatimão que tem. Em pouco tempo, a gente não vai ter uma planta extinta. Não vai ter mais. Então, é nesse sentido que a gente pensa em sempre. É sustentável? A gente tem que pensar em plantar. Plantar, cultivar, para a gente ter. Se a gente mantém a planta bonitinha ali, a gente vai continuar tendo, senão não vai ter. Vai chegar uma hora que não terá mais barbatimão. Simples assim. É igual aquele palo santo, né? Vocês sabem que é tirado no Peru. Eles derrubam todas as árvores. Quase não tem mais, está quase na extinção. Toda vez que a gente compra um pedaço daquele palo santo, a gente está ajudando a destruir a natureza. Daqui a pouco não terá mais palo santo. Simples assim. Porque ele vem realmente um pedacinho da casa. Isso. Né? Divulgar e utilizar substâncias naturais. Não, continua que você tem que fazer. É assim, quando a gente pensa nas aulas, a gente sempre quer divulgar para vocês substâncias que ajudam o ser humano, que ajudam a saúde, qualidade de vida, né? Então, a gente não quer divulgar, Gilson, vamos colocar uma aspirina dentro da erva baleeira,
um filho da puta que pensa assim, desse jeito, dá vontade de matar, né? Se eu catar um aluno meu que faz isso, eu mato um desgraçado desse. Porque, assim, você imagina, vocês estão rindo, mas é verdade. Só para vocês imaginarem, um tempo atrás estavam vendendo uma coisa chamada Arpago. E o aluno falou assim, Gil, você tomar um comprimido disso, que é uma planta da Amazônia, e tira qualquer tipo de dor. Eu falei, meu amigo, tem alguma coisa errada aí. Isso aqui não está fedendo e bem fedido, né? Porque a planta chamada Arpago, né, chama Arpago phytoprocumbens. Então, quer dizer, colocaram um pedaço do nome científico. Arpago, né? É Arpago fito, né? Quer dizer, é um nome científico da cara do diabo. E essa planta, detalhe, não dá na Amazônia. Ela só dá na África. Eu falei, tem alguma coisa de errado nessa brincadeira. É uma planta anti-inflamatória? É. Aí o menino trabalhava onde? Na Adolfo Lutz. O que ele fez? Ele pegou o bendito do comprimido e levou lá para o Adolfo Lutz analisar o que tinha dentro. O que tinha lá dentro? 1 grama de corticoide. Aí ele voltou assim, Gilson, bem que você tinha razão, né? Tá vendo? Tinha 1 grama de corticoide. Se a gente pensar 1 grama de corticoide, mata qualquer diabo. Tira qualquer tipo de dor. Então, vendia-se como um fitoterápico, só que era corticoide. Aí, logo em seguida, foi denunciar, ele denunciou para a Anvisa, né? Aí caçaram, né, o Arpago, tiraram do mercado, proibiram, né? Aí começaram a vender o ARP. Eu falei, Jesus! Eu falei, os caras são muito criativos. Aí ele me perguntou, e será que o ARP é o quê? Eu falei, cara, Vai lá, tirou o Arpago, vende o ARP. O que eles estão vendendo? Então, eu fico... Quando eu falo divulgar substâncias naturais, eu não vou colocar lá um medicamento junto com a espinheira santa, por exemplo, para justificar. Eu sei que tem pesquisa científica que a espinheira santa cura gastrite, cura refluxo. Tem pesquisa mostrando isso. Eu só tenho que saber se é a espinheira santa, como é que extrai, a dose que usa corretamente. Isso que eu vou divulgar. Certo? Deu para entender a brincadeira, né? Divulgar os cuidados e critérios necessários para a utilização das plantas e ervas medicinais. Quando a gente pensa em critérios, a gente tem que ter assim, aonde eu pego a plantinha? Vamos imaginar que aqui tivesse um monte de gato, cachorro, né? Dá para colher a planta ali e usar? Contamina o solo, né? Vamos imaginar se a gente colocasse ali, sei lá, muito veneno. Né? Vem um cara aqui do jardinagem, né? E fica passando veneno. Ele não serve de adubo, não, né? Oi? Serve de adubo, não, né? O quê? Como assim? As fezes, porque eu sei que tem fezes. Não, mas aí você tem que. serve Aí de você adubo. tem. As fezes servem de adubo, só que você tem que ter um critério. Você tem que fermentar. A fermentação mata tudo que tem de micro-organismo. Se você colocar um pneu no meio do esterco de frango, do cocô de frango, o pneu vai ser queimado. Só para imaginar, destruído. Você tira de lá um carvão. Só para imaginar a brincadeira. Então, queima, né? Se você colocar uma madeira, sai carvão de lá de dentro. Queima. Se encostar numa parede de tábua, pega fogo. Então, ele vai a uma temperatura tão grande, né, quando é fermentado, que detona qualquer coisa. Aí você tem uma coisa segura, né? Porque se a gente pegar um esterco e tiver, por exemplo, vamos pensar a tênia, né? A tênia coloca ovos, né? Se você tiver um ovo ali, numa plantinha, você ingerir aquele ovo, o que acontece? Se você cose, você adoece, né? Se for fermentado, não, certo? Tem sempre critério. Mostrar as vantagens da utilização dessas substâncias para a saúde humana. Quando eu falo vantagem, tem gente que não acredita. Eu gosto de comparar com o omeprazol, né? A espinheira santa, ela protege o estômago, Gilson, protege o estômago. E ela normaliza o funcionamento do estômago, quer dizer, volta à normalidade. Se produzia pouco ácido, muito ácido, ela normaliza a produção. O omeprazol não faz isso. Então, então tem vantagem de utilizar a planta medicinal? Claro que tem várias vantagens.